Olá, sexto ano! Hoje a nossa aula tratará sobre as preposições, que é mais um grupo de palavras, ou seja, mais uma das classes de palavras. E o conteúdo encontra-se no capítulo 26. Então, inicialmente, aqui nós temos algumas considerações a respeito desse grupo de palavras. Então, a preposição, ela é uma palavra considerada invariável. Isso significa que ela não sofre alterações. Ela tem a função de ligação, ou seja, liga um termo ao outro, e por isso, então, que ela relaciona dois termos de maneira que um complete o sentido do outro. Então, para que nós tenhamos uma estrutura em que o sentido seja completo, nós podemos contar com o auxílio das preposições. Então, se nós temos aqui sorvete de baunilha, o de é o termo que liga sorvete à baunilha, ou seja, nós temos aqui dois substantivos, sorvete e baunilha, e quando usamos o de, um termo se liga ao outro. Então, nós temos aqui uma maneira de expressar, de colocar qual é o sabor do sorvete. Bolo de chocolate. Aqui nós também temos bolo e chocolate, que são as duas palavras que estão sendo ligadas pela preposição, ou seja, a palavra que tem a função de relacionar os dois termos. E outra situação, café sem açúcar. Aqui nós temos também café e açúcar. E a palavra sem, que ajuda a ligar um termo ao outro. Isso significa que se nós não pudéssemos contar com a preposição, as palavras seriam colocadas de uma maneira solta e nós não perceberíamos que uma está ligada a outra, de forma que uma complete o sentido da outra. Então, as preposições, elas têm a função importante aqui no que diz respeito à ligação entre os termos para que o sentido seja completo. Então, nós temos um grupo de palavras que é considerado preposições essenciais. O a, ante, após, até, com, contra, o de, o desde, o em, o entre, o para, o perante, o por, o sem, o sob, o sobre e o tras. Aqui, como vocês podem ver, o a, ele também pode exercer a função de artigo. E nesse caso, para ele exercer a função de preposição, ele não estará ligado diretamente a um substantivo. Então, aqui, logo mais nós veremos as situações em que ele atua como preposição. Um outro detalhe que eu gostaria aqui de acrescentar é a diferença entre sob e sobre. Sob, ou seja, a forma só S-O-B, indica embaixo. Quando, por exemplo, eu quero falar assim, a caneta está sob a carteira. Significa que a caneta está embaixo da carteira. Agora, se eu disser assim, a caneta está sobre a carteira, significa que ela está em cima. Então, nós temos que nos atentar para essa diferença de sentido e também de emprego em relação a essas duas formas. Nós também temos palavras que não são preposições, mas que podem exercer a função de uma preposição. E nesse caso, quando elas, vamos dizer assim, originalmente elas não pertencem ao grupo das preposições, elas são chamadas de preposições acidentais. Então, aqui nós temos o exemplo. Ele foi salvo do incêndio pelos bombeiros. Salvo, aqui é a forma no particípio do verbo salvar. E, no caso aqui, ao lado,
salvo ele, ninguém mais acreditou na história. Então, ele atua como uma preposição acidental. Então, a preposição acidental é quando originalmente ela não pertence ao grupo das preposições e ela é utilizada especificamente em algum caso, em alguma situação com a função de preposição. Quando nós temos duas ou mais palavras que se juntam para exercer a função de uma preposição, nós temos uma locução prepositiva e essas locuções geralmente terminam com uma preposição. Então, aqui nós temos os exemplos: abaixo de, acima de, a fim de, além de, apesar de, atrás de, através de, junto a, embaixo de, em frente a, em cima de, em face de, longe de acordo com, por causa de, por trás de, a despeito de, devido a, em virtude de, a favor de e sob pena de. Temos mais algumas e aqui nós temos então aquelas que são as mais conhecidas, as que são as mais utilizadas. Só lembrando que quando trata-se da locução, nós temos uma composição com mais de um termo e o último geralmente termina com a preposição. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos a preposição de, temos a preposição a, que ajudam a compor as locuções prepositivas. Temos também um processo, ou melhor, dois processos que são utilizados quando se diz respeito, quando se faz referência às preposições, que são então a combinação e a contração. Então, quando nós temos as preposições a, de, o em e o por no caso em sua forma per, unem-se a outras palavras formando um único vocábulo e nós podemos ter então uma contração ou uma combinação. O primeiro caso é a combinação. O que é essa combinação? Quando as palavras se juntam sem que elas sofram nenhuma alteração. No caso, aqui nós temos a junção da preposição ou de uma preposição com uma palavra de outra classe de palavras, que pode ser um artigo, pode ser também um pronome. Nesse caso, nós temos o a mais o o, que forma ao, e o a mais o onde forma aonde. Então, nesse caso, como é possível visualizar, não houve perda de nenhum elemento, de nenhuma letra, de nenhuma das duas palavras. Então, nesse caso, nós temos o processo da combinação. O outro processo é o da contração. E como ele ocorre? Quando, ao se unir com outra palavra, a preposição sofre alterações. Então, aqui nós temos a preposição que se junta a outra palavra. No caso, como vocês podem ver, nós temos as preposições a, de, em e per. E, juntando essa preposição a uma outra palavra, nós temos o processo que é chamado, então, de contração. O a mais o artigo a, no caso a preposição mais o artigo a forma o as com o crase, ou o a também na sua forma no singular. A mais aquele forma aquele e a palavra com a crase. O de mais o forma o do, o de mais este, deste, o de mais aqui, daqui. E aqui vocês podem perceber então que houve uma alteração em relação às palavras que compõem. O de mais o forma o do, o de mais este forma o deste, de mais aqui, daqui. Da mesma forma também, o de mais a, que forma o da, e o em. Ele sofre uma alteração um pouquinho diferente.
O em mais a forma o na, o em mais o no, o em mais as forma o nas e assim por diante. O em mais este forma neste, o em mais um forma num. E o per mais a, pela e per mais os, pelos. E, consequentemente, se nós tivermos o per mais as também, forma o pelas e per mais o, pelo. As preposições, elas são um grupo de palavras que estabelecem relações de sentido entre as palavras que são ligadas por elas, e é muito importante nós estarmos atentos para isso, pois muitas vezes, dependendo da preposição que nós escolhemos, é possível então alterar o sentido de todo o conjunto. Aqui nós temos duas estruturas para comparar e para então entender esse processo. Quando alguém diz assim, os alunos pararam de falar, significa que eles interromperam a fala, que eles estavam falando e pararam. Agora, se alguém disser assim, os alunos pararam para falar, eles interromperam algo que eles estavam fazendo para falar, para iniciar uma fala. Então, aqui nós podemos perceber claramente que as preposições, elas estabelecem diferentes sentidos e que muda bastante a estrutura da frase se nós utilizarmos preposições diferentes. Então, é muito importante a nossa atenção no momento em que nós empregamos as preposições, porque talvez se nós aplicarmos, se nós utilizarmos uma crase que é uma preposição em uma determinada frase, nós podemos então gerar diferentes sentidos, nem sempre aquilo que nós pretendíamos dizer. Então precisamos observar, estar atentos ao uso da preposição. Então, o sentido da expressão muda bastante a partir da preposição empregada. Então, precisamos observar esses aspectos. A tarefa referente à aula de hoje, realizar os exercícios 1 até o 5, nas páginas 220, 222 e também na 223. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.